Oi, gente, bom dia. Bom dia para vocês aí. Um ótimo dia. Estou passando aqui para falar de um tema que hoje afeta bastante gente mundial. Eu quero falar a minha história de vida. Como uma pessoa que tem um problema de dislexia, como se sente? Como é que ele se sente diante da sociedade? Como é que ele se sente quando ele está em algum órgão do governo, algum, algum escritório para preencher um papel, para ler um arquivo? Como você se sente nessas horas que alguém pede para você ler ou preencher um currículo? Como é que você se sente quando você tem um problema de dislexia? Eu vou falar pela minha pessoa, pela experiência de vida que eu venho passando, e muitos anos isso me deixava muito triste, me deixava despido. A palavra correta é como se você estivesse correndo de uma multidão de gente, como se você estivesse sem roupa, querendo se esconder. É assim que eu me sinto. Era assim que eu me sentia. Era assim que eu me enxergava, a minha própria pessoa. Mas de uns anos para cá, de um tempo para cá, eu comecei a quebrar esse tabu. Eu comecei a encarar a minha vida, o meu problema. Dislexia é uma doença genética, né? Hoje é comprovado pela da medicina psicológica, medicina, que o dislexia tem várias pessoas com vários graus de dislexia. Então hoje eu me vejo assim, dessa forma. Então, para falar para você, a gente tem uma dificuldade na gramática, tem uma dificuldade para ler, tem uma dificuldade nas palavras corretas, para pronunciar as palavras corretas, mas são coisas que a gente tem que encarar o nosso problema e você aceitar você como você é. Lá fora, as pessoas têm o maior problema de aceitar. Tem o lado da crítica, o lado da rejeição, né? As pessoas rejeitam, as pessoas olham com diferença, considera você uma pessoa leiga, burra, mas só fala isso quem não tem conhecimento que é o dislexia. Então eu falo para você hoje, é muito difícil a gente querer encarar como uma pessoa que tem um problema de dislexia, como ele se encontra, como ele se enxerga. É difícil você aceitar a você próprio, mas quando você tem um amor por você mesmo e você fala, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou mais inteligente que todo mundo, porque você está se aceitando do jeito que você é. As pessoas lá fora não têm o mesmo interesse. Poucas as pessoas sabem respeitar esse quadro, o que é dislexia. O que é dislexia? Dislexia é um bloqueio que você já nasce, é uma coisa genética, né? É algo que você tem que tratar quando você é pequeno, como criança. Mas quando você já nasce, que vem de uma família que não tem conhecimento, né? Os pais não têm aquele desenvolvimento como tem hoje. Você há a possibilidade de você se recuperar e ser uma pessoa que possa ler, possa escrever, né? As letras, para mim, hoje, eu encaro de uma forma. Eu vejo o alfabeto, eu sei o alfabeto, mas eu não consigo juntar as letras e formar uma palavra. É como se eu estivesse olhando para um monte de rascunho, um monte de letra chinesa. É um exemplo. É como eu enxergo. E isso me dá um pânico. Se alguém falar, você vai ler, juntar a letra do alfabeto, você vai formar uma palavra. Eu não consigo. Eu não consigo devido ao problema do grau de dislexia que eu tenho. Mas é muito difícil. É difícil você chegar para alguém e falar: eu sou dislexo. Eu não consigo formar uma palavra. Eu não consigo fazer uma conta. Então, eu tenho uma formação, eu quebro esse tabu da minha vida porque eu me sinto mais feliz. Eu me sinto com vontade de voar.
Hoje eu encaro numa boa. Eu não consigo. Mas é muito difícil diante dos amigos, diante da própria família, no seu trabalho. Quantas e quantas vezes eu fui colocado em situações muito difíceis dentro de uma empresa, porque eu tinha que preencher um currículo, ter um treinamento no lado da minha profissão, e eu não falar assim, eu fugi, porque eu não tinha coragem de falar que eu era dislexo, que eu não conseguia. E você ficar diante de uma pessoa, ou três ou quatro, sentado numa mesa, numa sala, e você olhar aquele monte de papel, aquelas monte de letras, aquelas monte de palavras, e você olhar, é como se você tivesse caído dentro do mar para mergulhar e você não soubesse nadar e você estivesse se afogando. Você entra em pânico porque os seus pés não estão chegando na areia. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sentia. É dessa mesma forma. É como se eu estivesse me afogando e eu não ia chegar no fundo do mar para tocar meus pés na areia. Gente, é muito difícil. Mas eu falo para você, seja forte. Encare a sua própria pessoa. Encare o seu próprio tabu. Isso é um tabu que nós mesmos criamos para a gente. E isso faz a gente se sentir pequeno. Mas quando você encara o seu próprio tabu, que você vê que você é capaz de muita coisa, a gente supera essa dificuldade. Então eu tenho um problema de falar correto, eu me esforço muito, meu português não é bom. Como, na realidade, quem é hoje em dia o professor de uma universidade que tem vários doutorados que fala o português correto? É muito difícil. É muito difícil. Mas a gente se sente, às vezes, envergonhado de você próprio. Para você formar as palavras, para você pronunciar as palavras corretas. Mas hoje, eu vejo, eu me encontro diferente. Eu me encontro de uma forma diferente. Eu me aceito do jeito que eu sou. Então, falo para você hoje. É difícil falar desse tema. É difícil você se aceitar, mas quando você se ama, você se aceita do jeito que você é. Somos uns pessoas super inteligentes, entendeu? Corremos atrás do nosso objetivo com a sua capacidade, com a sua inteligência que você tem. A gente é capaz de muita coisa. Eu falo, deixo aqui para você. Se você tem o interesse de saber como se sente uma pessoa que tem um problema de dislexia, assiste esse vídeo. Se coloque no meu lugar. Se coloque no lugar de muitas pessoas que têm o mesmo problema que eu. Se você vai se aceitar, você vai entender como a gente se sente quando você tem um problema de dislexia. Mas quando você tem a determinação de que você pode muita coisa, até mesmo mais do que aquela pessoa que tem um grau de estudo, que é formado, que tem vários doutorados, um mestrado, você existe qualidade dentro de você que é dislexo. A melhor qualidade é você se aceitar como você é. A melhor qualidade é você falar para a pessoa: eu não consigo porque eu sou dislexo. Só não vai entender uma pessoa que não tem amor, que não tem respeito pelas pessoas que são dislexia. Então eu digo a você hoje, meus ouvintes, eu estou falando da minha própria vida, da minha própria pessoa. Como é que eu me sinto hoje em dia com o problema de dislexia? Então, se você há interesse de ouvir, se inscreva nesse canal. Tira um tempinho, por mais longo que seja esse vídeo, mas você vai entender o que é a pessoa com problema de dislexia. Um bom dia para você, que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, adicionar o vídeo e compartilhar com as pessoas que você ama. Amanhã farei outro vídeo falando sobre o dislexia, para terminar a minha vida, como foi dos 7 anos de idade
até os 52 anos. Aí você vai ter interesse. Se você tem interesse de saber a minha história, se inscreva no meu canal. Tira um tempinho, um vídeo longo, mas você vai saber como a gente encara o mundo lá fora. Como você é aceitado pela alta sociedade. Como você é visto para as pessoas que tentam fazer da sua vida um bullying. Quando você não sabe fazer uma redação. Quando você não sabe sentar diante de um birô ou de uma sala de aula e fazer um texto bonito e falar. Se você tem interesse, assista meu vídeo e você vai compartilhar com muitas pessoas que você ama. Um bom dia, que Deus nos abençoe. Amanhã eu termino essa palestra sobre mais o dislexia, como a gente se sente, como você deve fazer para você se sentir bem. Um abraço e um bom dia.